falando um pouco da produção do Teatro Popular de Ilhéus nesses 27 anos e como Romualdo Lisboa vê, né, esse trabalho de produção do grupo, como é que você percebe, né, esse trabalho de produção e de financiamento também do trabalho do grupo. Então, seja bem-vindo aqui ao Qualifica Aí. É isso, né? Essa questão dá pano para manga. Primeiro, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Acho que esses são espaços importantes de produção de conhecimento, ainda mais numa área que tem tanta dificuldade, né, no mercado, né? Se é que existe um mercado, mas a gente vai conversar sobre isso também. E isso, bom, a primeira coisa que eu costumo falar sobre o processo de produção é que nós, artistas brasileiros, não só de teatro, mas de um modo geral, com algumas raríssimas exceções, nós vivemos da precariedade. O nosso meio de produção, ele historicamente ele nasce precarizado e a precarização dele vai se aprofundando dependendo de qual momento político a gente esteja vivendo, né? Então, a gente precisa o tempo todo produzir a partir da falta do que da abundância de. O tempo todo é isso, né? Falta recurso financeiro, falta financiamento, e aí falta outro tanto de coisa, né? E isso no momento da produção, acho que em geral, se tenta romantizar isso, né? Dizer assim, é quando a gente vive na dificuldade que a gente cria mais, que a gente tem mais criatividade. Eu acho isso uma merda, na verdade, né? Eu acho essa romantização da precariedade do financiamento, ou seja, da estrutura para a produção, isso é ruim, a gente precisa superar isso em algum momento. Historicamente, a gente não saiu dessa zona até hoje. Você tem, óbvio, algumas exceções, né? Aí você tem no campo do audiovisual, do cinema, lá em Paulínia, aquela estrutura toda que a cidade montou para receber a produção de cinema. Ok, é um oásis, né, do que se produz de cinema no Brasil. Paulínia é um oásis. Aí você tem, no teatro de grupo, por exemplo, você tem alguns poucos grupos que conseguem se manter produção, manter manutenção, manter estrutura. São poucos, a gente que não conta nos dedos de uma mão só e acabou o Brasil todo. Então, na real, a produção cultural brasileira para mim, esse é o maior exemplo de precariedade do mundo. E é óbvio que isso tem um efeito direto no ponto de vista estético, né? Do ponto de vista ético, político, do que se produz. Então, a gente vai se moldando à falta de tantas coisas e isso vai, né, rolando criações, produções, gerando discussões. Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui falando da Escola Agrícola e Comunitária Margarida Alves, na zona rural de Ilhéus. Imagina o Teatro Popular de Ilhéus, que tinha um espaço cultural, um circo. O circo caiu, a tempestade levou, e a gente agora precisava reiniciar a produção de espetáculos, e a gente está montando um espetáculo falando exatamente desse momento que o grupo está vivendo, e a gente não conseguiu um espaço.
Em Ilhéus tem o Centro de Convenções, que não nos permitiram ocupar. Tem o Teatro Municipal, que está fechado há mais de 2 anos, que nós já começamos a montar uma exposição lá. Nosso processo de ocupação do Teatro Municipal está em andamento, mas nós não tínhamos um espaço amplo para ensaiar como era o nosso espaço. E Mas aí a quando gente você veio fala, para a o zona Teatro rural. Municipal de Ilhéus está fechado? Há mais de 2 anos. Uns 3 anos por aí, né? Precisando de reformas urgentes De para não novo? cair telhado, não De cair. novo. De novo, é isso, né? Você tem um equipamento como aquele que fica 2 anos, 3 anos fechado, o cupim toma conta, tudo, né? Acaba que o mofo, né? A poeira, eles não estavam nem limpando, né? A real é essa. Então, o teatro não tem nem funcionário de limpeza mais. Bom, mas o fato é que, para entender essa história da precarização que eu estou falando, nós tivemos que migrar para a zona rural, que é onde tem um espaço, onde o espaço é mais amplo. Então, por exemplo, o nosso espetáculo é um espetáculo de rua que vai acontecer nas praças das cidades, e a ideia é que ele ocupe 3 espaços diferentes na cidade. Que ele seja itinerante, pode ser na mesma praça, pode ser em 2 praças, em 3 praças, mas é um espetáculo itinerante. Mas, acredite, essa ideia de fazer um espetáculo itinerante usando 3 espaços diferentes só veio porque a gente está aqui, Sim. num lugar que não tem a menor condição de abrigar a atividade teatral. Mas para que ele abrigasse a atividade teatral, nós tivemos que recriar um bocado de coisa. Então, assim, a gente recriou o uso do nosso palco rodante, a gente recriou o uso de espaços que a própria escola agrícola que tem, que, por exemplo, uma roda que é usado para roda de capoeira virou um espaço cênico para a gente criar uma cena, a última cena do espetáculo. E aí vai, né? Nós criamos a partir da precariedade. E aí, óbvio, né? Os mecanismos de financiamento da cultura, na Bahia especialmente, ele está muito ligado à política pública do Estado, né? Porque o município tem pouca atuação, na maioria das vezes, muito pouco recurso. Então, você imagina que uma cidade como Ilhéus ter como recurso no Fundo de Cultura pouco mais de R$ 120 mil e assim, quase nenhum ou nenhum financiamento direto da prefeitura. Então, assim, não tem financiamento no município. Então, acaba que todo o município, e aí todos os 417 municípios do estado da Bahia, onde se tem produção cultural, tem que se buscar financiamento no estado em mecanismos que são limitados, né? Então, você tem o Fundo de Cultura, que tem um limite de recurso anualmente. Você tem o Faz Cultura, que não é recurso direto da empresa que está patrocinando, é recurso de anistia fiscal, de imposto, né, da fazenda. É Mas assim, você tem 80% muito 80% de anistia, isso, 20% de recurso próprio, né, da empresa. de recursos próprios, e aí você tem muito pouco. É um recurso que tem fim, né? O recurso é finito. 15 milhões por Mas ano. a gente vive numa área, essa nossa área de criação e produção cultural, que não tem fim. A criatividade não tem limite, mas o financiamento tem. Então, é preciso estratégias que permitam o avanço do processo criativo com esse limite de financiamento. Porque ainda é difícil a sociedade brasileira compreender que a produção cultural precisa ser financiada
com recursos públicos, né? A Isso, gente vê aí o discurso de como em outros ódio da países, mamata, é, como como todo em outros lugar do países, mundo. a Espanha, a França, a Alemanha, Claro, Portugal, 100% claro. do financiamento é do Estado. Tem que ser do Estado. Tem que ser do Estado. E aí a gente diz assim, pô, ninguém levanta, ninguém sai dizendo que os bancos, que os banqueiros desse país ficam mamando no governo. E quem é que Ficam, salva e os ficam, bancos ano após ano? sim. Quem O salva os PROE, bancos né, o programa do PROE, e são é vários o dinheiro, programas criados. não é? Você toca num ponto Que é uma muito maluquice. sensível, Romualdo, que é essa Que é uma questão maluquice. do subsídio, quer dizer, o Brasil subsidia Isso, uma série de coisas, por exemplo, os refrigerantes. Os tudo. refrigerantes recebem subsídio, os bancos recebem subsídio, os carros recebem subsídio do governo. E a mamata é só dos Exatamente. artistas, né? A mamata é só dos Pois é. artistas, Mas isso, Paulo, produtores. entenda que isso está na real na, na raiz da nossa estrutura, né, de sociedade. Nós vivemos uma sociedade de consumo e de um consumo altamente corrosivo, né, que não tem lugar para a criatividade. Vinculou-se a criatividade ou a criação a coisas sempre distantes da gente, né? A televisão tem um papel importante nisso, de dizer assim, artista, em geral, é o artista que está longe, é o artista da televisão, que é quase um Uma semideus, né? aura, se cria uma aura É, um é, pedestal, um encantamento. É. Isso é muito típico exatamente. mesmo. E nós artistas, nós perdemos na história várias chances de nos colocarmos como parte integrante da sociedade, como a pessoa que come pão, a pessoa que bebe leite, que tem necessidades fisiológicas e materiais como qualquer outra pessoa. Então, essa ideia de que o artista está no pedestal, é quase um deus, isso, no final das contas, tirou o nosso trabalho da mesa do trabalhador brasileiro. Então, hoje, você vê um trabalhador comum, ele discute na família as contas do mês, né? Ele discute, por exemplo, que tem que pagar a luz, que tem que pagar a água, que tem que separar no orçamento o dinheiro para investir na educação dos filhos, que tem que separar um dinheiro para investir no automóvel ou numa viagem. Mas você não vê o cidadão brasileiro, isso não é comum que o cidadão brasileiro tenha no seu orçamento uma destinação de um recurso para a arte. Seja ir ao cinema, seja comprar um livro, seja comprar um CD, seja assistir um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, né? Isso não é comum. Nós não fazemos parte da mesa do trabalhador brasileiro. É do E esse cardápio, né? Esse talvez seja o cardápio de grande coisas não desafio. inclui. O cardápio não inclui Não inclui. um item cultural. E aí veja que talvez esse seja o grande desafio da produção cultural, que é nos colocar no lugar em que nos é devido, que é o lugar de trabalhadores da cultura, de gente que se utiliza, obviamente, do seu trabalho, da sua força de trabalho, para ter recurso, para poder pagar água, para poder pagar luz, para poder comer, para poder dar educação aos filhos. Então, esse jogo a gente precisa virar. Uma hora a gente precisa ser reconhecido como trabalhadores. E aí é óbvio, né? Nós, artistas, produtores, precisamos de alguma forma nos entender como parte da sociedade e não como eleitos
para ser sabe, os detentores da arte, como se a arte fosse alguma coisa fora da sociedade, Ou né? fora da vida, E né? Fora da vida, é algo fora que da está vida, além né? além da vida que eu digo a vida mesmo, objetiva, Isso, material, né, em isso. sociedade, essa vida que a gente participa. Você fala uma coisa que eu achei muito interessante, Romualdo, como que as condições, né, essas condições de produção, e eu digo que no Brasil a, a precariedade ou a precarização da educação, da cultura é um projeto, né? Ela é um projeto, ela é feita para ser assim, não é que não, Claro. ela é feita para ser assim, há uma desimportância, né? É dada uma desimportância, e às vezes quando chega o momento de encontrar uma política, uma estratégia para lidar com a cultura, muitas vezes também essa estratégia não funciona, porque são estratégias de gabinete, são estratégias que não dialogam realmente com os elementos que estão aí, né, que são os elementos, os principais atores do processo, que são as pessoas que fazem a cultura, né? Os organismos de cultura, os órgãos, as instituições, elas existem porque nós existimos. Então, eles existem para nós não existimos para eles. E às vezes parece que se vê o contrário, que Claro. nós é que existimos para que É, eles é, não. Eles só existem, só faz sentido a claro, existência deles, porque nós estamos aqui na base da pirâmide fazendo o claro. trabalho, criando as coisas e produzindo as coisas mesmo dentro dessa situação tão precária, como você diz, e realmente é uma precariedade muito grande, né? Não só pela falta de recurso, entendeu? Mas pela falta de espaço, como vocês estão citando aí. Eu acho que a questão do espaço tem sido cada dia pior, quer dizer, você olha Salvador, que é a capital do estado, e você vê quantos teatros foram fechados nos últimos anos. E quantas vezes esses teatros foram fechados sem um Aham, grito, sem um aham. pio. O Teatro Equibel, as máquinas chegaram, É, derrubaram toda a estrutura para fazer um prédio, e a gente só se deu conta de que isso estava acontecendo no momento em que as máquinas entraram e foram derrubando as estruturas. Um teatro que foi todo montado, inclusive com recurso público. A iluminação, foram todos montados com recurso público, através de cessão de é uma uso, de loucura. comodato, de equipamento. E aí você coloca, as condições determinam uma estética, né? Isso eu acho, eu queria que você estendesse um pouquinho. Como é que você acha que essas condições É, determinam essa estética? ó, entenda agora, por exemplo, a gente está montando um espetáculo que é Sonhos ou o que restou de nós depois da tempestade. O espetáculo fala disso que a gente está falando aqui, da produção, de como a gente cria, como a gente produz arte. E aí é isso, né? É, em por conta de não termos o circo, a nossa sede, né? A tempestade derrubou. Por conta de não ter esse espaço, nós inventamos um outro tipo de espaço. E, e é óbvio que que as coisas vão se completando, né? A precariedade, a falta de espaço físico e a nossa vontade, assim, gigantesca de contar coisas, de falar para o público, isso acaba convergindo em imagens, é, em sons, em palavras que são o espetáculo, né? Então, em geral, ou a produção literária, ou a produção audiovisual, ou a produção teatral, de dança, de música, no fim a gente acaba criando a partir das próprias demandas da realidade que nos cerca, né? Então, hoje a gente está vivendo isso. O nosso espetáculo é contando a história da gente, né? E aí tem uma coisa interessante, você falando do Aquideu, é que a gente conta a história da lona que cai. Só que para a gente, o circo não caiu, a tenda não caiu, ela voou. Ela voou. E a gente se pergunta, os atores se perguntam, em volta da lona caída, eles se perguntam quem se importa? Se o teatro deixar de existir, se o artista deixar de existir, se a arte sucumbir, se os espaços
culturais se fecharem todos. Quem é que se importa? Essa eu acho que é a grande questão para a gente, e que essa pandemia permite, todo esse processo de pandemia que se estende até agora, permite a gente refletir um tanto sobre isso, né? Quem se importa com as centenas e milhares de artistas que perderam seus espaços, seus instrumentos, seus equipamentos, perderam os sonhos, perderam o desejo de continuar criando, que tiveram que criar uma outra alternativa de vida, porque durante a pandemia a gente teve que morrer, né? Então, acho que essa talvez seja a grande questão. Quem é que se importa com o que a gente faz? E aí, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente revisar na nossa história recente, que é assim: nós, em algum momento, nós estivemos tão próximo de uma relação de produção não precarizada que nós nos afundamos em nós mesmos. Eu uso um exemplo que é assim: o Teatro Popular de Ilhéus sempre percorreu os festivais de teatro no Brasil. E algumas vezes eu me deparei com espetáculos que eu imaginava assim, não, gente, os caras estavam na sala de ensaio, fazendo o ensaio, e aí não deu tempo de terminar o espetáculo, eles pegaram o ensaio, aquele trabalho da sala de ensaio, e trouxe para a cena. Porque eles estão falando para eles mesmos. Não abrem uma janela para o público. E aí eu acho que a gente tem que pensar nisso. Se hoje, por exemplo, o circo caiu e a gente teve gente aqui, gente acolá, muita solidariedade, muita gente que foi lá levando caixas para ajudar a gente na mudança. Essas pessoas, na real, nós conseguimos abrir janelas e portas para elas entrarem. Elas se consideraram e se consideram parte do nosso processo, né? Parte daquele espaço. E acho que a gente precisa aprofundar isso. Senão, a gente acaba se isolando numa sociedade tão complexa. A gente precisa fazer arte para as pessoas, para o público. E agora com um desafio ainda maior. Eu tenho falado aqui nos nossos ensaios, é que o grande desafio da gente é fazer teatro, é ter na nossa plateia as pessoas que nesse momento agora estão por aí destilando ódio, dizendo que nós somos os artistas da mamata, são as pessoas que estão pregando a terra plana, pregando não vacinação, pregando a morte, né? Uhum. Pregando a morte. Então, essas pessoas, elas vão continuar existindo. Elas já existiam, estavam muito bem intocadas, mas agora que elas ganharam a superfície, que elas estão aí, elas vão continuar. E nós temos o desafio de fazer teatro, fazer dança, fazer música, fazer arte para essas pessoas também. Sabe? Isso, para mim, é um negócio assombroso. A gente precisa pensar muito sobre isso, né? Nosso papinho já está aqui, já está bem longo. Eu queria, para encerrar, perguntar do ponto de vista operacional, funcional, como é que vocês organizam a produção de um grupo, né? O grupo chegou a ter montagens com 30 atores, então, como é que é organizado? Existe alguém que é responsável, que coordena isso? Vocês dividem isso entre vocês, a partir das tarefas da produção? Como se organiza a produção do Teatro Popular de Ilhéus? Bom, a gente tem, obviamente, uma estrutura administrativa que cuida dos gastos para ter uma prestação de contas sempre muito bem feita e aprovada, né, em todas as instâncias. Então, tem isso. Além disso, a gente tem
tem uma coisa que é muito comum em grupo, e a gente faz isso muito, que é a gente divide tudo, a gente conversa sobre tudo. Então, não existe um assunto, tipo, o financeiro não é um assunto de duas pessoas, é um assunto de todo mundo. O grupo, o elenco, os técnicos, a produção, todo mundo conversa sobre tudo. E todo mundo sabe de tudo, né? As decisões que nós tomamos, assim, ó, agora nós vamos investir em tal equipamento, isso é dialogado, né? Então, tem uma divisão de tarefas, que é óbvio, né? Você tem o produtor que vai e organiza as questões mais técnicas de equipamento, de tipo viagem, hospedagem, alimentação, não sei o quê, mas mesmo essa atividade é uma atividade compartilhada com todo mundo. Então, essa talvez seja a característica mais própria, né? Digamos Mais assim. marcante, né, do grupo. Tem uma coisa legal, a gente fez uma ocupação no Teatro Castro Alves, em 2014. E aí, o pessoal da técnica, eles ficavam impressionados porque os atores trabalhavam o dia inteiro em todas as tarefas, de cortar, de pintar, de costurar, de fazer adereço. E 16 horas a gente começava os ensaios e os atores estavam lá. Então eles diziam assim, gente, mas vocês fazem tudo? E essa é uma característica nossa desde a fundação do grupo com Ekio, que todo mundo faz tudo. Esse espetáculo agora que a gente está montando, por exemplo, os figurinos são criados ou recriados por cada ator, a música é feita de forma compartilhada, tudo é muito todo mundo junto, sabe? A gente acaba, né? Vocês têm um trabalho muito coletivo. Acaba dominando tudo. Isso, é bem coletivo, todo tipo de ação é bem distribuída para todo mundo e todo mundo sabe de tudo. Tem uma coisa que aí eu vou confessar, né? Meu trabalho como diretor não é bem assim. Então, meu trabalho como diretor é um trabalho meu e que acontece às vezes de algum tipo de necessidade de criação, de que os atores não precisam saber de tudo, né? Eles vão sabendo à medida que a gente vai construindo. E isso é fundamental para o meu processo, né? Mas, assim, no geral, as questões de produção, todo mundo discute tudo, todo mundo decide tudo. A gente costuma fazer assim, se sobra um recurso e a gente precisa gastar esse recurso, a gente discute com todo mundo qual é o investimento que a gente vai fazer. A gente já foi para Curitiba e quando terminou a temporada lá, sobrou um recurso, a gente disse, vamos comprar livros, e a gente, o grupo saiu para comprar um bocado de livros, e no Rio de Janeiro sobrou recurso, vamos comprar instrumento musical, e aí sai todo mundo parecendo criança comprando presente nas lojas, sabe? É um negócio assim, é muito... E tem uma coisa também, Paulo, que eu acho que tem uma relação com os circos de antigamente, que o Teatro Popular de Ilhéus de fato, tem uma relação familiar. A gente é meio que uma grande família, sabe? Que todo mundo se mete na vida de todo mundo quer resolver os problemas de todo mundo, e aí vai e já vira parte da produção, sabe? A gente não lá de nós. Tá todo mundo o tempo todo se amparando, né? E isso é importante para continuar assim, vivo, né? Sim, 26, 27 anos depois. Explica exatamente o que eu ia falar, explica a longevidade do grupo, né? A capacidade dele de se reinventando, de ser resiliente com as dificuldades que cada tempo impõe, né? E é difícil, não é fácil manter um grupo, realmente é muito difícil, e é um modo de produção que difere bastante. E uma coisa que é assim, tem amarras que nós mesmos vamos criando, né, com o passar do tempo.
Então, tem um exercício nosso que é exatamente o de desatar nós que a gente criou, sabe? Aí tem uma coisa que é muito bacana. Em algum momento, a gente começou a ganhar editais públicos para montar um espetáculo, para circular. E aí nós combinamos internamente que essa não seria uma tônica nossa. Então, toda vez que a gente ganhar um edital para montar um espetáculo, nós vamos montar um outro espetáculo sem recurso nenhum de edital. Sim, é outra liberdade. Toda vez que a gente ganhar um edital para circular, nós vamos fazer um outro projeto de circulação sem edital. Porque eu acho que o diabo do edital público, ele criou uma dependência enorme. Então, a gente chegou um momento que a gente se viu assim, não, mas não dá para montar porque não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? A gente nunca teve dinheiro, porra. Então, a gente vai ter que montar, a gente vai ter que criar uma forma de continuar produzindo, mesmo que a gente não tenha o recurso. Tipo, a gente tentou 300 vezes ir para fora do país, participar de festivais, e a gente nunca ganhou o edital para ir. Teve uma vez que a gente disse assim, ó, vamos sem diabo de edital mesmo? E aí juntamos, fizemos um inferno aqui e fomos para a Alemanha, para Frankfurt, participar de um festival. Por quê? Porque eu acho que é isso também. A gente não pode somente cuidar da produção e da captação de recursos de modo que a criação esteja refém dessa captação. É preciso criar um novo modelo de economia dentro de um grupo como esse. O que a gente faz toda vez é assim, aqueles R$100, esses R$100, meu amigo, vira 1.000. Eles viram 1.000, 2.000, porque a gente consegue fazer com pouco recurso um tanto de coisa enorme. Não estou dizendo que isso é uma coisa bacana. Não é. Eu Necessária, quero né? ter muito dinheiro, eu quero ter tanto recurso, eu quero ter tanto recurso quanto qualquer outro grupo de teatro do mundo tem, para produzir como qualquer outro grupo de teatro do mundo produz. Não faz sentido a gente viver nessa eterna falta de tudo. Mas a gente não pode parar. A ideia é nunca parar. Nunca se deixar abater porque perdeu o edital ou porque não tem recurso financeiro. A gente não tem recurso financeiro, mas a gente tem outros tantos recursos que, inclusive, o dinheiro não consegue pagar. Então, às vezes, é preciso a gente se apoderar desses recursos e transformar isso em arte, que é o trabalho da gente, né? É fazer arte. Romualdo, maravilhoso seu depoimento, viu? A gente tem 15 alunos, né? Tivemos 50 inscrições para o curso, infelizmente, né? Mesmo sendo online, não dá para abarcar todo mundo, porque a Anne faz uma assessoria para projetos, cada um vai elaborar um projeto, ela vai assessorar essa elaboração, então não poderia ser os 50, ela está pensando já em fazer um segundo, mas essas participações sua, de Selma Santos, de Felipe Silveira, de Rafael Magalhães, pô, engrandecem demais, enriquecem demais, porque a gente está falando de pessoas que estão aí há muitos anos batalhando, construindo as suas realidades, mesmo com toda a precariedade que a gente sabe que a área cultural tem. Então, eu queria agradecer aqui, meu nome, em nome de Anne também, a sua participação no curso Qualifica aí, tá? E dizer que é muito importante para esse pessoal aí que está começando a querer se profissionalizar, né, e entrar na área de produção e que amanhã poderá estar aí junto com a gente também, trabalhando, batalhando, fazendo ou fazendo, Claro, desenvolvendo seus próprios projetos. Então, um claro, claro. abraço a todos aí, a todos, um abraço especial em Tânia, a toda a família TPI, e que o espaço fica Massa, aberto para massa. alguma consideração que você queira fazer ainda. Não, eu quero agradecer, né? Mostrar um pouquinho aqui, já que você está gravando, mostrar um Uhum. pouquinho aqui nossa sala de ensaio. Ó, aqui acontece uma cena, ali onde tem os carros, deixa eu apressar aqui um pouquinho, acontece uma outra cena. O espetáculo está dividido em 3 partes: o museu, o voo e o sonho. Então, esses são 3 espaços diferentes que a gente vai construir em praça pública. Aqui onde estão os carros
Meu dedo ficou na frente. Aqui onde estão os carros vai ser o voo. A gente ensaia o voo aqui. É óbvio que vai ser mais distante. E lá está o palco rodante. Eu não posso ir muito mais para lá, porque senão a internet vai Sinal, embora. claro, claro. Que esse palco rodante é maravilhoso esse palco. Que a gente usou para fazer a travessia do Grão Profundo quando estivemos em cartaz em Ilhéus, na tenda. Mas é isso. Um abraço. Valeu, meu amigo. Um grande abraço a Um você. abraço e um abraço em Anne e bom trabalho para você. Valeu. Um grande abraço, Romualdo. Tchau. Até a próxima.